nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta terça-feira que nós comumente celebramos a missa votiva em honra à Divina Misericórdia, a primeira leitura de hoje, ela vem ao encontro, ela vem nos dar um conteúdo ainda a mais para que nós louvemos, para que nós agradeçamos a misericórdia de Deus. E não apenas com os lábios, mas a partir do profundo da nossa alma, que nós louvemos a misericórdia de Deus. Pois bem, estamos aqui no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, no capítulo 7º. São 7 capítulos o livro do profeta Miqueias, então estamos no finalzinho. O contexto histórico é um contexto de degradação moral. O reino do sul, Miqueias está profetizando o reino de Judá. Então, Miqueias é contemporâneo do profeta Isaías. Então, o reino do sul está numa degradação moral. O povo tinha abandonado em muito as práticas, suas práticas religiosas, mas práticas que provinham do coração. A luta contra o pecado e o amor reverencial à vontade de Deus. Então o povo tinha abandonado a Deus, caído na idolatria. Os chefes do povo, os profetas e os sacerdotes, buscando apenas os seus interesses. Também existia uma degradação física, porque várias cidades tinham sido destruídas. Jerusalém estava preservada, mas as outras cidades estavam destruídas porque o império assírio, que já havia destruído o reino do norte, Samaria, estava ameaçando destruir também o reino do sul. Então, medo, angústia, destruição, degradação moral. E durante os 6 primeiros capítulos do livro do profeta Miqueias, nós iremos ver Deus denunciando os pecados do povo e ameaçando os castigos. Mas quando chega no capítulo 7º, é como que o povo se fizesse a seguinte pergunta: há esperança para nós? Diante de tanto pecado cometido, de tanta maldade, depois de tudo aquilo que nós fizemos, há esperança para nós? E a palavra de Deus por meio de Miqueias é: Deus ama exercer misericórdia. Deus ama fazer misericórdia. É claro, meus santos, é sempre bom recordar, Deus não ama fazer de conta que nós não pecamos. Deus não ama promover o egoísmo, a maldade e o pecado entre nós, de maneira nenhuma. Deus quer que nós nos convertamos, mas Deus se alegra em fazer misericórdia. É o que nós ouvimos aqui no finalzinho do versículo 18. Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia.
Se o povo se arrepender, se o povo se humilhar, Deus com alegria fará misericórdia. Quem é como Deus? Quem é como tu? Vai dizer o profeta Miqueias. Quem é como tu, que perdoas dessa maneira? É interessante que esse quem é como tu, falando com Deus, é a transliteração do nome Miqueias. Miqueias, em hebraico, Mihaiaú. Mihaiaú é quem é como tu. Miqueias e Miguel têm o mesmo significado, são nomes diferentes, mas têm o mesmo significado. Miguel, Mihael, quem é como Deus, El é Deus. Mihaiaú, Iaú é uma forma do Iavé. Então quem é como o Senhor, quem é como Deus? Pois bem, o profeta Miqueias então, ele mostra que Deus é inigualável, que Deus é incomparável, que Deus é como tu. Mas por que Deus é inigualável? Por que Deus é incomparável? Miqueias vai dizer, não é apenas e nem principalmente porque Deus é todo poderoso. Quem é como Deus, todo poderoso? Sim, mas o profeta Miqueias vai ressaltar um outro ponto. Quem é como Deus que criou todas as coisas? Sim, Deus é inigualável. Deus é incomparável, Deus é o criador de todas as coisas. Mas Miqueias vai dizer que ninguém é como Deus. Por quê? Porque Ele ama fazer misericórdia. Isto é, Deus se alegra em exercer misericórdia. Faz parte da natureza de Deus ser daquele jeito. Amar de um modo misericordioso. Quem é como Deus? Como diz aqui no próprio versículo 18, qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto da tua propriedade. Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é fazer misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós. Esquecerá, de novo, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. O mar, na mentalidade bíblica, é um lugar inacessível, um lugar oculto, que nós não sabemos o que lá existe. Pois bem, Deus lançará os nossos pecados no fundo do mar. Deus se esquece, Deus os leva para longe de nós. Nós que temos uma memória boa, ou melhor, uma memória ruim, isto é, uma memória ferida, uma memória doente, nós alimentamos mágoa, alimentamos rancor. Nós até dizemos, eu perdoo, mas não esqueço. É verdade, meus santos, nós não esquecemos. Mas normalmente quem diz, eu perdoo, mas não esqueço, é porque perdoou com muita má vontade, se é que perdoou mesmo. E na primeira oportunidade, na primeira discussão, vem à tona, despertam todas as outras ofensas, aspas, perdoadas. Isto é, você traz à tona, você revive tudo aquilo, você vomita todas aquelas ofensas e as vive e sente como atuais. Que não houve um verdadeiro perdão. Precisamos, meus santos, vendo a bondade de Deus, precisamos pedir que Deus nos conceda uma atitude semelhante, um coração semelhante, para que nós perdoemos semelhantemente. Afinal de contas, para que é
que nós participamos da Santa Missa? Não é para que nós nos assemelhemos a Jesus? Para que é que nós ouvimos a sua palavra? É apenas para que nós a conheçamos? Ou para que ela nos instrua? Para que ela nos transforme? Para que ela fira e cure a ferida? Para que nós saibamos como podemos agradar a Deus. Que nação é como nós, que conhece como agradar a Deus? Para que é que nós recebemos a Eucaristia? Fazemos comunhão com Jesus, para que sejamos cristificados, para que nós nos transformemos naquele que nós recebemos. Então, como é, meu santinho? Olha aí, veja a sua vida familiar, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu genro, com a sua nora. Aquelas pessoas mais próximas são aquelas por quem às vezes nutrimos mais mágoa, rancor, e mágoas reais. Eu não estou dizendo que aquela pessoa não o magoou, não o feriu, mas qual é a atitude que você quer tomar diante daquele mal real? Você quer perdoar, se alegrar em perdoar, porque assim é Deus? Ou você quer ficar se envenenando com aquela mágoa e tornando o seu coração cada vez mais diferente, distante do coração de nosso Senhor, do coração do nosso Deus? Pois bem, diz aqui a palavra, né, que Deus, Ele joga no fundo do mar. Ele não relembra, Ele não fica relembrando, Ele não fica como, usando uma expressão bem coloquial, bem nossa, Ele não fica passando na cara os nossos pecados. A gente gosta, né? De passar na cara, de relembrar, de dizer, tá bom, eu vou perdoar, mas o que você fez naquele dia... E aí sempre você faz questão de relembrar aquela atitude. Deus lança no fundo do mar os nossos pecados. É interessante que no início da leitura aqui, no versículo 15, o profeta começa suplicando a Deus assim: como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Na saída do Egito, Deus afundou, Deus deixou no fundo do mar os carros e os cavalos do faraó. O opressor egípcio, o opressor político, foi mergulhado, afundado no mar. Deus agora quer nos libertar, quer nos conceder uma outra libertação. No Egito, foi uma libertação política, foram os carros e os cavalos. Agora, são os nossos pecados. Deus quer lançá-los no fundo do mar. Deus quer nos libertar. Assim como para o Egito, humanamente falando, não existia muita esperança. Assim como para o reino de Judá, não existia muito, o futuro era sombrio, cidades destruídas, degradação, decadência moral, tudo aquilo, a ameaça externa ainda do Império Assírio, tudo era muito sombrio, não existia muita esperança, e Deus promete misericórdia. Pode ser, meu santinho, que você olhe para a sua vida, para os seus pecados, para os seus erros, para você que está patinando sem sair do lugar, que não tem progredido. Não sei qual é a situação da sua alma, mas cada um aqui a conhece. Pode ser que você não se sinta esperançoso, e você é chamado a suplicar a nosso Senhor que Ele intervenha na sua vida.
que Deus o ajude. Peça ao nosso Senhor. Se você até mesmo percebe que está arrependido, mas não tão quanto deveria, peça a Deus a graça da contrição. Peça a Deus a graça de ver os seus pecados e as suas maldades a partir da luz dele, para que, estando arrependido, Deus intervenha na sua vida, lance os seus inimigos espirituais no fundo do mar e restabeleça a sua vida e transforme o seu coração. Ele ama fazer misericórdia. É interessante que o profeta Miqueias não diz apenas que Deus é misericordioso. O profeta Miqueias diz que Deus ama ser misericordioso, que Deus ama fazer misericórdia. O que Ele ama é a misericórdia. Nós às vezes até fazemos a coisa certa, mas não amamos fazer a coisa certa. Não é triste dizer isso? Mas é verdade, né? Às vezes você faz a coisa certa, e já existe virtude nisso. Você faz a coisa certa, que você sabe que é o certo, mas lá no fundo existe como que um desejo, mas bem que poderia não ser pecado, aí você faria o pecado. Que o que você ama é o pecado. O seu coração está apegado às coisas desregradas, mas como eu sei que aquilo é pecado, eu não vou fazer. Mas percebe que existe ainda todo um caminho de progresso espiritual. Mas quando você ama fazer aquilo que agrada a Deus, é diferente. O seu coração está mais próximo de Deus. Vamos aqui aplicar ao perdão. Pode ser que você até perdoe, mas você não ama perdoar. Você até reza por aquelas pessoas que lhe fizeram mal, mas você não ama por elas rezar. Você ama rezar por quem você gosta. Você ama rezar por quem lhe dá afeto, mas rezar por aquelas pessoas que lhe fizeram o mal, que lhe feriram, é diferente. Porque o seu coração ainda não é como o coração de Jesus. Ele ama fazer misericórdia. Que nesta missa, meus santos, supliquemos duas graças. Primeiro, não desconfiar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Que nós não nos desesperemos. Que você abra a sua vida, o seu coração e suplique a graça de Deus para recomeçar. Suplique a graça de Deus para se desvencilhar de pecados mortais, óbvio, mas também dos pecados veniais, dos seus defeitos, que você sabe que você tem aquele defeito, mas você não tem lutado com todo o afinco e determinação com que você deveria lutar. Então, de não desconfiar da bondade de Deus, de não se desesperar. Tem jeito para mim. Deus ama fazer misericórdia. Deus pode transformar as realidades mais sem esperança. Do tronco seco e sem vida, Deus pode fazer brotar uma árvore frondosa, bela, grande. Deus pode realizar isso. Então não desconfiar da misericórdia de Deus e suplicá-la. Ao mesmo tempo, meus santos, pedir a nosso Senhor um coração semelhante ao dele. Não é justo que nós vejamos tanta misericórdia de Deus e não queiramos ser misericordiosos também. Não é justo que de Deus recebamos um perdão em que Ele se esquece dos nossos pecados, em que Ele lança no fundo do mar os nossos erros e nós continuemos alimentando mágoa, rancor, rixa, antipatia nos nossos corações. Então pense nas pessoas mais próximas, geralmente são com elas que você tem desavença. Pode ser o seu chefe,
pessoas com quem você trabalha, pessoas do seu círculo familiar, que diante desta palavra, essa palavra ilumine e purifique o seu coração. Você que vai receber a Eucaristia, peça a Jesus, Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Porque, meus irmãos, quando nós damos este passo no perdão, na misericórdia, nós nos abrimos ainda mais para conhecer e receber o perdão e a misericórdia de Deus. Que esta missa nos inspire nesta atitude que deve progredir cada vez mais na nossa vida, no nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.